paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 11 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. Antes de iniciarmos no assunto da nossa lição, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, professor de escola bíblica dominical. Alguns meses atrás eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando qual era a maior dificuldade que os professores tinham, né, no seu dia a dia da escola bíblica. E o que eles colocaram ali foi que a maior dificuldade estava na preparação das aulas. Baseado nisso, eu pensei em uma forma de ajudar. De que forma? Estabelecendo um curso para professor de escola bíblica dominical. O que cairia nesse curso? Qual é o conteúdo desse curso? Teria a história da IBD, porque o professor de escola bíblica ele precisa saber das suas origens. A outra parte seria os objetivos da IBD. Não tem como eu ser um professor de escola bíblica se eu não sei o objetivo real dessa escola bíblica. Se eu não sei o objetivo, as minhas aulas serão desconectas. Então, será bem complicado para eu, no meu dia a dia, ter um progresso. Outra coisa é os requisitos do professor. Aqui nos requisitos envolve a questão da vida espiritual, envolve a questão do preparo intelectual, preparo pessoal, a conduta, a ética. Tudo isso a gente conversa sobre dentro desse assunto, nessa temática. Também a literatura da escola bíblica dominical. Como que eu, um professor de escola bíblica, vou adquirir conteúdo para estar diante da minha classe? Então aqui terá orientação de literatura, onde buscar, como fazer, porque nós professores só falamos aquilo que os outros já falaram. Então não há algo que eu o tempo todo só tem que ser o que eu acho, o que eu penso, ou então aquilo que eu já aprendi e eu me fecho ali. Não, o professor precisa se atualizar e ele precisa também de um repertório. Então, nessa temática, a gente orienta com relação a isso. A gente também vai falar nesse curso sobre a pedagogia, né? Como se dá esse processo da pedagogia. Dentro da pedagogia também eu vou falar sobre a andragogia, que é o ensino do adulto, né? Então, tá bem rico. O outro tema dentro desse curso é o professor e o preparo da lição. Aqui a gente vai trabalhar como lidar com o esboço, como organizar, se eu tenho um texto, quais os pontos mais importantes desse texto, se eu tenho uma palavra, como que eu vou apresentar um significado para essa palavra para o aluno, onde eu vou buscar. Isso tudo gera uma aula rica. Então você não fica falando as mesmas coisas. Não, a sua aula vai ficando cada vez mais atrativa ao aluno. Também o método de ensino. Bom, como que eu vou trabalhar esse ensino? Né? Então aqui são coisas importantíssimas para a gente ter um preparo como professor. Outro ponto, o currículo. Olha, qual é o conteúdo? Esse currículo que a gente está trabalhando é o conteúdo. Como que eu vou seguir? Né? Onde eu vou me posicionar, me ancorar e onde eu vou direcionar? Como é que se dá esse currículo? Entender como é trabalhado o conteúdo, né? O currículo dos assuntos da Escola Bíblica Dominical. Também trabalhar um pouco sobre a psicologia da educação. Aqui na psicologia da educação você pode conhecer como o seu aluno pensa, os vários tipos de aluno, como a sua audiência se comporta, como você pode avaliar isso também, que vai agregar muito já com o último tópico. Então isso é muito importante. Também a didática do ensino, isso aqui é muito importante, tá? Como que você vai colocar esse assunto para o seu aluno. Então isso é importante. E a avaliação. Na avaliação como que eu vou avaliar esse aluno? Quais as formas de avaliação? E também como eu vou me avaliar? Então, esses são os assuntos que eu proponho para este curso. Se você tiver interesse, eu vou deixar um link no comentário, tá? De um pequeno formuláriozinho. Se você tiver interesse, você vai lá e preenche, vai ser umas 3, 4 perguntinhas, e aí a gente, eu tendo uma adesão dos irmãos em relação a isso, então a gente coloca esse curso.
Vai ser emitido um certificado, tá? Então tem o certificado. Vai ser dado alguns materiais para os irmãos trabalharem, né? Tanto com seus alunos como com você mesmo, tá? Como algo para você se avaliar. Então tá muito legal. Terá um valor bem simbólico, meus irmãos, R$ 60 todo o curso, tá? O objetivo não é explorar os irmãos, mas sim algo como simbólico até mesmo, porque pela minha experiência, quando você coloca algo de graça, e eu já tive essas experiências na igreja, quando você propõe um curso gratuitamente, as pessoas não valorizam. É de graça, então ela falta, ela inicia, mas não termina. Então, esse fator de você ter um valor simbólico vai te deixar numa situação psicológica de, não, ó, eu paguei, então eu tenho que valorizar isso. Tá? Eu sei que nem todo mundo é assim, mas a grande maioria das pessoas, pela minha experiência, elas, quando se trata de cursos no âmbito da igreja, é feito, se é gratuito, muitos desistem, muitos não dão valor. Quando é pago, há um interesse maior, tá? Então eu vou deixar aí o link, se o irmão tiver interesse, o irmão ou a irmã coloca lá, né, preenche, que aí a gente entra mais à frente com mais algumas informações e o dia do início do curso, tá? Isso bem tranquilo, tá bom? Convide os seus irmãos na escola bíblica dominical, tá? Os professores, tá? Seria interessante a gente ter um bom número de professores para trabalhar. Não vou correr com o assunto, vou bem tranquilo. Eu pensei em fazer pelo menos 2 vezes por semana ou uma vez, aí a gente conversa, porque tendo uma adesão dos irmãos, eu crio um grupo e aí a gente vai trabalhar só esse assunto dentro do grupo, tá? E aí a gente acerta o melhor dia, o melhor horário, tá? Para a gente ir trabalhando esse assunto. Eu penso que a gente poderia matar esse assunto em um mês e meio, com muita tranquilidade, tá? Então, os irmãos pensem sobre isso, caso tenham interesse, façam aí a sua manifestação de interesse nesse formuláriozinho que eu vou colocar no primeiro comentário aí, tá? Fixado. E o slide dessa aula eu vou colocar na descrição, tá bom? Para os irmãos fazerem download, amém? Sendo assim, espero que os irmãos tenham interesse e aí a gente possa fazer esse curso e aprendermos juntos, né? E fazer com que a gente cresça, né? Cresça na graça, no conhecimento, a cada dia mais, em favor da obra, em favor dos nossos alunos, amém? Vamos para a lição. A nossa lição, ela tem por título O Jovem e o Espírito Santo. Bom, primeiro ponto que nós temos que tratar aqui com o jovem e o Espírito Santo é saber qual é o contexto, como é que esse jovem está atualmente, onde ele está inserido, né? E a primeira questão é a condição individual de cada jovem. A condição individual de cada jovem, do jovem de hoje, ela é muito preocupante, porque ele está suscetível, ele está à mercê das influências do mundo, seja pela mídia, eles são muito conectados e a mídia, com uma imagem só, ela destrói todo um trabalho a qual essa pessoa se dedicou na palavra, se dedicou na sua vida cristã. Então, há uma questão de a condição individual de cada jovem hoje, ela é muito suscetível ao fracasso, porque são ataques constantes, ataques à mente, ataque aos olhos, ataque constante. E aí, como esse jovem está tão, né, envolvido no entretenimento, ele deixa de lado a orientação do Espírito Santo, e aqui a gente vai ver como que está essa orientação do Espírito, como que se dá essa orientação do Espírito Santo, ok? O contexto cultural do mundo contemporâneo é muito complexo. Por quê? Qual é o contexto para o jovem? O jovem está dentro de um contexto de imoralidade, ele está dentro de um contexto do entretenimento. Hoje esse jovem está suscetível às séries, ele fica maratonando séries e mais séries, e nessas séries eles são doutrinados, seja diretamente ou indiretamente,
para as coisas deste mundo, as coisas seculares. Então, Satanás não está brincando, e os crentes estão brincando, eles acham que está tudo certo, é bom ter uma assinatura de um stream, é legal ter um jogo, é legal sair com amigos para ir em shows, em teatro, e lá eles são bombardeados com ideias contrárias à palavra do nosso Deus. Isso é muito sério. Tem crentes até mesmo indo em show de stand-up. Incrível, né? Tem uns que saem do culto e vão para um show de stand-up, seja num bar, seja e vão lá para rir, e muitos deles não têm nem pudor e dizerem lá, quando está sendo provocado ali pelo comediante, de falar que é crente. Então, e aí vira motivo de chacota, enfim. Esse jovem de hoje, ele está suscetível a este mundo, e muito sério, ele não tem um posicionamento, muitos deles não têm um posicionamento, isso é sério. Ataques à mente, esses ataques à mente, como eu falei, né, o jovem ele fica maratonando uma série, olha, não vai dar bom, não vai dar bom, por quê? Aquela série ela tem uma ideia, ela tem um roteiro, ela tem um objetivo, e ali a pessoa se depara com a pornografia, se depara com as relações ilícitas, né? Se depara com ódio, com vingança, ou seja, não estou dizendo que é errado a pessoa assistir uma série, mas sejamos seletivos naquilo que nós estamos vendo, e até mesmo sensíveis ao Espírito Santo, porque muitas das vezes você pode, ou eu estamos vendo algo e o Espírito Santo está nos incomodando e a gente está se deixando levar. Então isso é muito sério, então levar esse alerta para os nossos jovens, tá? O tópico 1 diz o seguinte: guiados pelo Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha, aqui em João 16,13 eu quero destacar a palavra guiará. E aqui eu destaco, buscando lá no dicionário Strong, G3594, G de grego, né? 3594 código, a palavra odegel. Odegel, ela tem o significado de ser um professor, ser um orientador. Será que nós estamos buscando essa orientação do professor Espírito Santo? Esse é um ponto a ser perguntado. Essa pergunta ela deve estar patente nas mentes dos jovens para trazer uma reflexão. Essa condução, esse guia pelo Espírito Santo vai nos proteger de certas situações que vai levar o homem à sua decadência espiritual. Então, nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo a cada dia. E aí, eu coloquei aqui as influências seculares buscam desconstruir a tradição. Onde estão essas influências seculares? As influências seculares elas estão na mídia, elas estão nas universidades, elas estão até mesmo dentro das igrejas, com líderes que não estão em acordo com a palavra, ou estão distante da ortodoxia, ou seja, daquilo que é o reto, que é a palavra de Deus. Então nós temos esse problema. Esse jovem de hoje, ele é influenciado assim, e as pessoas querem ganhar os corações dos jovens. E aqui nós temos um ponto muito importante, porque esses jovens eles vão se tornar relativistas, e isso nós vamos ver mais à frente. O tópico 1.1 diz o seguinte: a Bíblia, a bússola do cristão. Bom, qual é o princípio da instrumentalidade da bússola? Como que ela funciona? A bússola, trazendo nos moldes aqui da geografia, o que acontece? A agulha da bússola ela é um ímã. E ela está apontada sempre para o norte. Por que para o norte? Porque o norte do globo terrestre é a parte que tem mais metal. E como que isso se dá para nós? A Bíblia é a bússola do cristão. Bom, se a Bíblia é a bússola do cristão, é porque essa Bíblia aponta para algo maior. Quem é o maior?
Deus, aponta para Cristo, aponta para o Espírito Santo. Então, se eu estou alinhado com essa Bíblia, se eu estou fazendo uso desse instrumento, se eu estou a cada dia utilizando, a minha mente será atraída constantemente. Ela está focada para onde? Apontada para onde? Constantemente para Deus. Então não tem como eu errar o alvo, não tem como eu me perder. Isso é importante colocar para os nossos jovens. Manter-se crendo nas Escrituras como a palavra de Deus. Ora, nós estamos vivendo um momento muito sério. Jovens dentro da igreja que olham para a Bíblia e dizem, eu já ouvi isso. Eu concordo, mas eu não concordo, mas respeito. Olha só, a relativização da coisa. O jovem cristão, crente, com atribuições dentro da igreja, mas ele olha para a Bíblia e ele relativiza. Ele diz, olha, eu respeito, mas eu não concordo. Como assim? Você diz que respeita, mas não concorda com a Bíblia, então você não crê que ela é a palavra de Deus. Então isso é muito sério, relativização. E de onde que está vindo isso? Está vindo da faculdade, está vindo da filosofia. Não estou dizendo que é errado, gosto de filosofia. Não estou dizendo que é errado ir para o curso superior. Não, porque por lá também eu já passei. Mas é saber como se posicionar, não ser influenciado, não ser desconstruído espiritualmente por um professor. Então isso é muito sério. O jovem precisa ter convicção, assim como os 3 jovens lá da Babilônia. Ter convicção é o que está faltando em muitos jovens nos dias de hoje. Também a incredulidade por meio do relativismo, eu já coloquei, né? Tudo é muito relativo, nada é absoluto. Então, a palavra de Deus não é absoluta, as orientações mediante a palavra não são absolutas, as relações interpessoais não são absolutas, são relativas. Então, isso é muito sério. Também a instabilidade espiritual. Como esse jovem relativiza, então ele não usufrui da palavra. Ele não tem uma estabilidade, ele não está firmado na rocha. Se ele não está firmado na rocha, ele é instável. Ele é instável espiritualmente, ele é instável emocionalmente, ele é instável nas suas relações, ele é instável na sua vida profissional, na sua vida estudantil. Ou seja, esse jovem, ele é instável, porque ele relativiza tudo. O crente não pode andar com o mundo. O mundo, ele tem a sua forma de andar e a sua forma de andar é sofrida. Mas o crente em Jesus, ele tem sim uma segurança de viver diferente. Por isso ele é feliz. O problema é que o jovem hoje ele está querendo se parecer com o mundo. Ele não é influenciador, ele é influenciável. Esse é o ponto. Nós somos influenciadores e para ser influenciador tem que ser diferente. Mesmo que eles não gostem, mesmo que eles repudiem, mas vai chegar um ponto na vida deles que eles vão olhar para nós e falar, poxa, tem alguma coisa diferente ali, porque ele é mais estável do que eu, ela é mais estável do que eu. Deixa eu conhecer como é que é isso aí. Então, em um primeiro momento, o mundo vai nos odiar, sim, mas se nós nos mantivermos na nossa posição, o mundo verá Cristo em nossa vida. Isso é importante colocar para os nossos jovens. O tópico 1.2 diz o seguinte, conduzidos pelo Espírito Santo. Jesus foi dependente do Espírito Santo. E por que ele foi dependente do Espírito Santo? Porque ele estava em sua condição humana, ele estava encarnado. E como homem, nós estamos sujeitos a pecar. Mas, mediante o Espírito Santo, podemos ter uma vida santa. E o nosso Senhor Jesus não pecou. Ele teve uma vida santa, mas a sua vida era guiada pelo Espírito Santo. Se ele, que é Deus, foi guiado pelo Espírito Santo quando estava no seu ministério terreno, imagina nós, homens, pecadores, criaturas, precisamos cada dia mais desse Espírito Santo. O ser humano é um ser espiritual. Por que ele é um ser espiritual? Porque ele não é só carne. Nós temos aqui essa tricotomia. O homem, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. No espírito é a substância divina. Nós sentimos Deus mediante o espírito do homem. O espírito do homem se liga ao Espírito Santo e nós sentimos. Um homem que não tem um espírito reto, esse homem não sente Deus, ele não tem o desejo de Deus. E aí lá no Salmo 51,
Davi fala o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Renova em mim um espírito reto. Esse espírito reto é um espírito conectado, é um espírito ligado a Deus. Então, o espírito é a substância divina que Deus colocou para que nós possamos senti-lo. E a alma? A alma é o centro das decisões, é a nossa identidade. A alma é onde nós raciocinamos, é onde nós sentimos, é onde nós prestaremos conta diante do nosso Deus, tanto para galardão quanto para condenação. Então, cabe ao homem velar e zelar por sua alma, porque essa alma, ela há de se apresentar diante de Deus. E essa alma, ela toma as decisões. As decisões de quê? Da nossa vida cotidiana. O corpo é a substância física, é a armadura, é onde está esse espírito e onde está essa alma. Então, é o carro. Nós precisamos cuidar, porque essa carne, ela é viciada em quê? Em pecado, ela quer pecar. Ela tem a natureza adâmica. A natureza adâmica é a natureza que inclina o homem sempre para o pecado, sempre para o erro. Então, nós temos uma guerra constante entre espírito e carne. O espírito deseja Deus, mas se ele não tiver alinhado, a carne sobrepõe a vontade. O homem precisa ser guiado pelo espírito e não pela carne. Então sabemos que o homem ele é um ser espiritual, que não é somente um ser físico. Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui é muito sério, andar em espírito. Se eu não ando em espírito, algo vai me dominar, que é quem? A carne. É 50-50. Se eu não me adequar, a outra parte vai dominar, seja para positivo ou para negativo. Então, se eu não me alinhar ao Espírito Santo, a minha carne vai dominar. Se eu me alinhar ao Espírito Santo, o meu espírito vai subjugar essa carne. Então é uma guerra constante, tanto eu como você, como os jovens, é uma guerra constante. Não há aquele que possa dizer, não, eu já venci, está tudo certo. Não, todos os dias estamos lutando, todos os dias estamos buscando vencer essa carne. E ela não é fácil, amém? O tópico 2 diz o seguinte: ouvindo o Espírito Santo. Bom, a sensibilidade ao Espírito depende da obediência. Aqui é muito sério. Por quê? Se eu não obedeço, eu não tenho sensibilidade. Eu só vou ter essa sensibilidade, eu só vou sentir esse Espírito, eu só vou ter a companhia dele, a orientação dele, mediante a obediência. E para isso, nós precisamos ter uma consciência de que, primeiro, eu tenho que amar esse Deus acima de todas as coisas. Entender. Então, tanto o sentimento como a intelectualidade. Por isso que nós estudamos, por isso que o crente ele é diferenciado dentro das religiões, porque ele estuda. E ele estuda o quê? A palavra de Deus. E cada vez mais que ele conhece da palavra, mais ele ama. Então, o intelecto, ele vai sempre, levar a nós termos um sentimento mais o que profundo para com Deus. Isso é muito sério. Nenhum homem recebeu o favor de Deus sem obediência. Nenhum. A desobediência só levou o homem para a decadência, para a ruína. Então não há na história nenhum homem que foi desobediente a Deus e prosperou. Isso tem que ser colocado para os nossos jovens. O tópico 2.1 diz o seguinte: os profetas ouviam o Espírito Santo. A conduta santa dos profetas. Bom, essa conduta santa, eu quero colocar para os irmãos, e os irmãos podem colocar isso para os seus alunos, de que forma? A conduta santa é: eu não me misturo com o ímpio. Como que é isso? Não me misturar com o ímpio? É viver de nariz empinado? É de viver em arrogância? Não. Eu não me misturo nas condutas erradas dos ímpios. Eu não vou. Por que eu vou num show de stand-up? Por que eu vou num show de música secular? Por que eu vou participar de festinhas? Por que eu vou me relacionar com pessoas ímpias?
Por quê? Os homens de Deus foram santos, separados. Enquanto o mundo vivia de uma forma, os homens de Deus priorizaram viver a forma de Deus, que é a maneira santa. Então, cabe obedecer ao Senhor e ter uma vida santa. A inclinação no entendimento. Nós precisamos nos inclinar a entender, como eu falei na introdução desse 2. Entender. Por isso que nós enfatizamos o estudo da palavra de Deus. Entender primeiro. Vamos entender o que o nosso Deus está querendo dizer. O que Ele está nos orientando. E aí, mediante isso, sentimento. Então, no sentimento eu passo a respeitar, no sentimento eu passo a temer, no sentimento eu passo a amar a Deus. E se eu estou entendendo quem é o meu Deus, saber o que Ele quer, qual o seu propósito para a minha vida, e eu agora tenho um relacionamento com Ele diário, agora sim eu tenho uma inclinação perfeita para com o nosso Deus. E para isso, só mediante o Espírito Santo. Conduzidos pelo Espírito e eternizados na história. Os homens de Deus que andaram por esse caminho de uma conduta santa, que entenderam o propósito do nosso Deus, que amaram o nosso Deus. Esses homens não ficaram esquecidos na história. Falamos deles até hoje. Falamos dos canônicos, daqueles que estão na palavra de Deus, falamos daqueles que são os nossos pais mais próximos, daqueles que fundaram, daqueles que embrenharam na obra missionária, grandes homens de Deus. Então, esses homens que foram eternizados na história, foram homens obedientes ao nosso Deus. O Senhor colocou na galeria da história e por isso falamos deles. Isso é importante. Coloque para o jovem. O jovem hoje busca muito a fama. Quer ser famoso? Obedeça a Deus. E o propósito dele vai colocar você ou eu em grandes patamares dessa vida. Amém? Coloca isso para eles, meus irmãos. Tópico 2.2. Os apóstolos obedeciam ao Espírito Santo. Nossas habilidades não são superiores ao Espírito. O apóstolo Paulo tinha a estratégia missionária. O apóstolo Paulo dominava muito bem o campo missionário. Mas, por muitas vezes, o Espírito Santo falou não. Por muitas vezes, o Espírito Santo falou vai. E ele foi obediente. A obediência, ela é importantíssima nesse processo. Não é porque eu sou habilidoso em algo, não é porque você é habilidosa em algo, habilidoso em algo, que a minha vontade é soberana, não. O Espírito Santo é Deus e Ele sabe, Ele tem atributo da onisciência, Ele sabe o que é o melhor. Então nós devemos ser orientados por Ele. O sucesso da caminhada é garantido com o Espírito Santo, é garantido. Eu posso decidir fazer alguma coisa, mas eu posso fracassar pelo meu achismo, por achar que eu sou muito capacitado, ou você achar assim. Mas eu posso fracassar, você pode fracassar. Mas se nós estamos guiados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo, é sucesso. O sucesso está garantido. Aqui tem um ponto muito importante. A nossa vontade, ela pode ser influenciada por uma vontade diabólica. E aqui nós temos que ter sensibilidade de saber, é o Espírito Santo que está nos orientando ou nós estamos sendo influenciados por orientações diabólicas? Isso é muito sério. Provérbios 19:21 diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Não vai falhar. A sua orientação não falha. A sua orientação, ela permanece. E aquele que se posiciona, que assume a orientação do Espírito Santo, esse também terá longevidade, de sucesso naquilo que colocar as mãos, e também de vida. Amém, meus irmãos? O tópico 3 diz o seguinte: ávidos pelo Espírito Santo. A palavra ávido, ela tem o significado de que deseja com ardor. Né? É algo que eu busco, eu quero. E aí eu coloquei esse tópico, ser cheio do Espírito. E aqui há uma grande confusão muitas das vezes, porque as pessoas pensam assim, ser cheio do Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo. Não, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de uma pessoa
o Espírito Santo é uma pessoa. E aí a palavra de Deus diz que nós não devemos nos encher, nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher com o Espírito Santo. Ou seja, é ter esse Espírito Santo em nossa vida, é ter esse Espírito Santo habitando em nós, essa pessoa preenchendo o nosso ser cheio do Espírito. Se estamos cheios do Espírito, se ele habita em nós, se essa pessoa está habitando nesse templo, então consequentemente, seremos guiados por ele. E nós devemos buscar isso. E como é que eu vou buscar? Pela santidade. Como é que eu vou buscar? Conhecendo ele a cada dia. Ter a companhia do Espírito Santo. A companhia do Espírito Santo é fundamental, porque sem ele, nossa vida é solitária, triste e sem esperança. O Espírito Santo é fundamental para a nossa condução, para o nosso viver emocional, para o nosso viver familiar, para o nosso viver eclesiástico, para o nosso viver profissional, para o nosso viver social. Ou seja, para o nosso viver espiritual diante do nosso Deus. É importantíssimo ter a companhia do Espírito Santo. Relacionamento progressivo, cada vez mais. Que eu tenho esse Espírito Santo, que eu quero buscar, que eu vou atrás, que eu conheço ele cada vez mais. Isso vai progredindo. Vai progredindo o quê? O meu relacionamento com ele, as minhas experiências com ele. Então, há uma progressão nesse relacionamento. Ele não é estático, mas ele vai ampliando. Amém? O tópico 3.1 diz o seguinte: sedentos por ti. A substancialidade espiritual do homem. Essa substancialidade, ela, como nós já falamos, que o homem ele é espírito, alma e corpo, ela necessita, ela pede, ela deseja ter esse Espírito Santo, ela necessita do Espírito Santo, porque o homem é um ser espiritual. E se é um ser espiritual, ele precisa das coisas do Espírito. E é preciso o quê? Satisfazer o quê? O Espírito. O Espírito pede, deseja, ele quer e ele necessita do Espírito Santo. Esse Espírito do homem, a alma do homem, o corpo do homem depende do Espírito Santo, porque se não tivesse a orientação, esse homem andará em ruína. Então isso é muito sério. E aí eu coloquei aqui: as águas do Espírito hidratam a alma do homem. Essas águas do Espírito, elas deixam a nossa alma satisfeita, deixam a nossa alma sem essa busca, sabe? Que as pessoas ficam constantes de querer preencher o quê? O corpo. De querer o quê? A carnalidade. De querer dar vazão à carnalidade. É por isso que o homem está aí, ó. Ele adentra a bebida e a Bíblia diz que não vos embriagueis com vinho. Né? Ou seja, o que o homem está querendo? Ele está querendo preencher a sua vida com aquilo que é passageiro, que é fútil. Né? Ou seja, ele está sempre buscando, ele está buscando na festa, ele está buscando num jogo, ele está buscando numa comédia, ele está buscando numa série. Ou seja, ele está sempre buscando algo para preencher. Preencher o quê? Um vazio que ele não entende. Mas é o vazio de quê? Que está gerando uma sede. Uma sede onde? Na alma. A alma está sedenta, ela quer. E ela quer o quê? Algo do Espírito. Porque nós não somos só carne. Amém, meus irmãos? O 3.2, vivendo na plenitude do Espírito, nós destacamos João 3.34, que diz o seguinte: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ou seja, não há uma limitação desse Espírito Santo sobre a vida do homem. É uma abundância. E aí eu destaquei aqui a abundância do Espírito. Essa abundância do Espírito, ela vai se dar da seguinte forma: ela vai se dar no conhecimento de Deus. O Espírito Santo vai revelando quem é esse Deus a cada dia, o que ele proporciona. Esse Espírito Santo também, ele vai gerar o que esse homem? A santificação constante mediante a palavra. Esse homem vai tendo uma mudança de caráter, né? A capacitação de poder, né? Os dons espirituais, capacitando esse homem para agir no reino, especialmente na obra missionária. Também a transformação do caráter, lá, os frutos do Espírito. Esse homem agora ele tem um caráter transformado pelo Espírito Santo, ele passa a ser uma nova criatura.
e a orientação constante, o Espírito Santo conduzindo esse homem na sua vida constantemente, o Paracleto, aquele que está junto com esse homem, até que um dia esse homem chegue diante de Deus, ou que o Senhor venha no arrebatamento e assim a igreja possa se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos esse ponto, ok? Essa abundância. Deus abençoe, este foi o comentário dessa semana, que o Espírito Santo possa usar sua mente, possa usar sua boca e você possa ser uma tocha diante da sua classe, meus irmãos. Deus abençoe, olhe pela minha vida, eu tenho orado pela vida dos irmãos, mas eu sou carente das orações dos irmãos, tá? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.